O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, se trata de um fundo criado com o objetivo de proteger os trabalhadores de uma eventual demissão sem justa causa. Ele é um direito de todo e qualquer trabalhador brasileiro que exerce a atividade formalmente, ou seja, devidamente registrado de carteira assinada. É importante saber que, mesmo sendo de direito do trabalhador, o saque do FGTS é permitido apenas em algumas situações específicas, como no caso de uma demissão sem justa causa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada trabalhista, doutora Lara Nogueira. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Santo Café. Obrigada por receber a gente e aceitar participar dessa entrevista. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu já começo, então, querendo saber da senhora, né, como é que o trabalhador pode resgatar o FGTS. Olha, nós temos algumas situações onde é possível ao empregador ele sacar o valor depositado de FGTS, justamente em casos de demissão sem justa causa, atualmente também em casos de acordo mútuo, que é previsto lá na CLT, um novo tipo de acordo onde ele vai sacar 80% daquilo que está depositado. Nós temos alguns casos também de doenças, né, graves, que a lei permite esse saque, aposentadoria e alguns casos com relação à casa própria. Então, são esses normalmente os casos em que a lei permite esse resgate do FGTS que está depositado. E tem também aqueles casos em que o governo solta algumas medidas que possibilitam esses saques antecipados, mas aí nós ficamos a critério de leis do governo mesmo. E como consultar o valor que tem em conta? Olha, atualmente existem aplicativos próprios da Caixa que você pode baixar e lá você consegue consultar automaticamente o quanto está depositado, inclusive sabendo se o seu empregador ele está fazendo esses depósitos de forma correta, o que é muito importante. E caso você tenha alguma dificuldade com relação a esse aplicativo, você pode ir diretamente à Caixa Econômica, pedir o extrato diretamente no caixa eletrônico ou diretamente para o caixa mesmo. Doutora Lara, e o trabalhador ele pode solicitar uma revisão do saldo do FGTS? Como que isso pode ser feito? Olha, desde o ano passado esse assunto tem sido muito debatido, né? Veio à tona. O que acontece, a discussão principal algumas pessoas dizem que aquele valor que está depositado, ele não foi corrigido de acordo com o índice inflacionário, porque ele tinha uma correção pela TR, que é um índice de correção que não acompanhou a inflação. Ele, inclusive, não sofre atualizações desde 2017. Então, desde o ano passado, esse assunto está sendo muito debatido, porque era para o STF ter discutido isso no ano passado, e só que eles suspenderam o julgamento e nós não temos previsão. Então, as pessoas estão entrando com ações judiciais e pedindo justamente essa revisão desses valores, porque falam que não acompanhou o índice de inflação e por isso foram desvalorizados, né? Mas a gente não sabe ainda como que vai ficar. Se o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai dar alguma decisão favorável nesse sentido, ou se vai dar alguma decisão desfavorável, que aí não caberia revisão de jeito nenhum, ou a gente ainda não sabe se ele vai dar favorável, mas vai modular os efeitos. O que significa isso? Vai impor uma limitação. Por exemplo, só quem vai ter revisão são aquelas pessoas que entraram até determinada data. Ou essa revisão só vai valer de tal data para frente. Então, a gente ainda tem essa insegurança jurídica do que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o que é mais aconselhável para o trabalhador? Esperar ou realmente acionar a justiça? Olha, é um pouco complicado justamente porque a gente não sabe o que o Supremo vai decidir, né? Muitas pessoas estão falando, vamos entrar com a ação porque o Supremo pode ser que ele decida que quem não entrou com a ação não vai mais poder ter esse resgate. Infelizmente, isso é bem inseguro,
né? Se você acha que você tem um grande tempo, né, de serviço, tem pessoas aí que trabalham há muitos anos e a revisão ela vai contar a partir de 1999. Então, sim, seria importante às vezes até consultar um advogado, verificar quanto mais ou menos teria esse direito e sim entrar com a ação, mas sempre ciente de que pode ser que não dê certo, porque a gente vai ficar dependendo do que o Supremo venha a decidir. E o que a pessoa, o trabalhador, precisa para efetuar o cálculo? Nesse caso, quando eu faço essa pergunta, assim, quais os principais documentos que vai precisar fornecer, né, que o trabalhador tem em mãos ali para ver que valores tem pendentes? Isso, é importante se ele tiver os contra-cheques, porque aí saberemos exatamente os valores que foram, né, ali depositados, descontados, ou até mesmo o extrato do FGTS dele, para saber exatamente o que estava ali. Então, acredito que sim, os extratos, tanto os bancários quanto do próprio FGTS, carteira de trabalho para eventual consulta em aplicativos bancários. Esses seriam os principais documentos. Doutora, agora uma outra situação aqui, inclusive nós recebemos essa pergunta de um telespectador do programa Santo Café com a seguinte dúvida: se o trabalhador morrer e ele tiver em conta valores ali a receber, como o familiar consegue esse valor? Consegue resgatar esse dinheiro? Em caso de rescisão por morte, né? O empregador, ao finalizar o contrato, ele vai efetuar o fornecimento de vários documentos, que é o termo de rescisão e guias desse FGTS. Então, a partir desses documentos, o familiar pode dar a entrada diretamente na Caixa Econômica para fazer esse levantamento. Lembrando que não é qualquer familiar que a lei permite o recebimento dessas verbas. Então, precisa certificar isso. Doutora Lara, muito obrigada por conversar conosco, sanar aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, viu? Tenha uma boa quinta-feira.